Isso me deixa tão incrivelmente triste. Nossos filhos não têm mais chance de pagar essas dívidas que esse governo contraiu para tentar resolver alguma coisa por trás do cordão sanitário. O segredo foi revelado. Este país está de fato falido. Na verdade, poderíamos simplesmente entrar com um pedido de insolvência, porque não somos mais capazes de quitar nossas dívidas algum dia, já que esse governo não tem vontade de mudar nada. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Hoje vamos dar uma olhada na situação da Alemanha. E ela atualmente é realmente preocupante. As reações iniciais já são devastadoras. A especialista em economia Verônica Grimm considera isso preocupante. Enquanto políticos seguem aumentando seus próprios salários, isso ocorrerá ainda esta semana. O cidadão alemão vai pagar toda a conta com novos aumentos de impostos que estão por vir. Não é, por exemplo, para quitar as dívidas ou mesmo para gerar crescimento econômico. Não, é apenas para pagar os juros da dívida que precisa haver um aumento do imposto sobre valor agregado ou outros impostos que serão aplicados. Eu te pergunto seriamente, por que você ainda quer trabalhar neste país para fazer alguma coisa avançar? E, na verdade, eu nem costumo dizer isso, mas procure uma fonte de renda que permita trabalhar de casa. E de preferência saia deste país algum dia. Este país não tem mais salvação. Isso agora já é confirmado até mesmo pelos ministros da Economia. Depois da entrevista do chanceler, sabemos que nada vai melhorar, só vai piorar e muito. Agora, basicamente, estão apresentando as mesmas lacunas que já tinham mostrado no ano passado, só que agora elas também estão indicadas para o ano de 2030. Muito obrigado. Segundo o IFO, agora estão pegando empréstimos para pagar o ciclo ativo aqui na Alemanha. Ao mesmo tempo, estão aumentando os impostos. Vocês ouviram tanto falar do desconto no combustível? Sim, esse desconto no combustível que vocês receberam. A gasolina continua custando cerca de 2 euros mais ou menos. Ou seja, não ficou muito mais barata. No entanto, eles dizem que tudo isso já custou cerca de 1,5 bilhão de euros. Isso custa exatamente o mesmo que eles nem teriam tido antes se os preços não tivessem subido de forma tão exponencial. Então, aqui estão tentando enganar vocês de novo, como se vocês não pudessem enxergar a situação. E ao mesmo tempo isso foi fixado para 2 meses. Enquanto o aumento de impostos ou também a sobrecarga das caixas de seguro-saúde e agora a nova reforma da Previdência, quando é que isso vai parar? Essa lista é extremamente longa, mas vai ser mantida por tempo indeterminado. Isso significa que no futuro você pagará mais, terá impostos mais altos e o desconto no combustível deve acabar em 2 meses. A não ser que, em Saxônia-Anhalt e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, talvez possa haver um governo só da AfD. Aqui, é claro, imediatamente tomariam providências novamente e continuariam até pouco depois. Manter o desconto no combustível estável, possivelmente até as eleições. Outras medidas de alívio? Bem, esses ainda não estão realmente planejados nesta manhã. Mas eu tenho essas medidas de alívio para vocês se você fizer isso de forma inteligente e correta. E eu tenho que dizer, estou ansioso para poder te apresentar isso agora. Sempre aparece a pergunta: Sasha, você não pode, por favor, voltar a negociar? E claro que eu sempre dou uma olhada, repetidamente, no que está disponível no mercado por aí. E vocês também veem isso nos vídeos antigos, nas playlists antigas minhas aí embaixo, que tudo só faz sentido quando eu promovo alguma coisa. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu me juntei à Última Market, uma plataforma de negociação que eu realmente quero apresentar para vocês hoje em detalhes. Por quê? Eu tenho um sentimento muito bom sobre isso, sobre voltar a trabalhar com eles de forma constante por anos. O que é a Última Markets? Última Markets é uma corretora de CFDs que possui licença tanto na Inglaterra quanto também na África.
E ele tem algo que muitos outros não têm. Ele oferece uma garantia de depósito de até 1 milhão de euros. E é aí que muitos param, porque eles só garantem até 20 mil euros para vocês. E por isso eu realmente preciso dizer aqui, esse é o caminho que devemos seguir. Eles próprios têm 360 mil clientes. E quero dizer, se vão me tirar da aposentadoria, então realmente precisam me oferecer algo bom. E acho que todos que acompanham o meu canal há mais de 2 ou 3 anos sabem disso. Eles têm, acima de tudo, uma proteção contra saldo negativo. Você não pode perder mais do que investiu. Eles estão presentes em mais de 170 países, o que é super importante, também para mostrar que eles realmente não estão fazendo nada errado. Ao mesmo tempo, você pode negociar ações, índices, commodities lá e, especialmente nos dias de hoje, negociar commodities. Basta olharmos para o mercado mundial, isso é realmente uma verdadeira mina de ouro. E a proteção contra saldo negativo simplesmente impede que você perca mais do que investiu. E agora vem a melhor parte. Você recebe um bônus de 50% no seu primeiro depósito até 1.000 euros. Isso significa que, teoricamente, você poderia começar imediatamente a operar com 1.500 euros se você investir os 1.000 euros completos. Mas tem uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Clique agora no link na descrição e, por favor, participe primeiro do programa promocional. E depois, faça o seu depósito. Se você fizer ao contrário, não receberá o bônus automaticamente. Então clique agora no bônus de depósito, pegue ele direto e comece de preferência ainda hoje. E eu digo claramente, trading não é brincadeira. Se você estiver inseguro, crie primeiro uma conta demo no link abaixo e teste para ver se consegue obter ganhos significativos com isso. E se você precisar de ajuda, no meu canal abaixo, eu deixei lá de propósito, tem uma porção de playlists que você pode assistir para aprender como conduzir o barco. O orçamento de 27 está quase pronto, com valor provisório de 20 bilhões. Isso será resolvido até o verão. Sim, no verão, que é quando, aliás, o desconto do combustível termina. No entanto, esses 20 bilhões ainda não foram encontrados tão rapidamente. E eu quero dizer, poxa, o que são 20 bilhões? Isso equivale a cerca de 2, ou melhor, 3, 4% a mais de imposto sobre valor agregado nos caixas. Então poderia ser feito como com as caixas de seguro-saúde, aumentando um pouco, de modo que ainda teríamos uma pequena margem de segurança. Então podemos definitivamente fazer isso agora. Podemos nos preparar para que, no verão, tenhamos mais uma carga de imposto sobre valor agregado. Claro, eu não sei ao certo. No entanto, Lars Klingbeil ainda quer manter o imposto sobre os ricos. Ou seja, os 10% mais ricos pagam 50% de tudo aqui na Alemanha e agora eles deveriam pagar ainda mais. Mas aí de verdade a CDU acabaria até derrubando esse governo. Da mesma forma, a SPD faria exatamente isso se, por exemplo, os funcionários públicos tivessem que contribuir para o fundo de pensão ou algo assim. Isso ficou bem claro em Emden, em Emsland. Não, Emden é na verdade Ostfriesland, mas o chanceler nem sabe direito qual país ele governa. Deixou isso bem claro novamente, depois que todos os especialistas em economia que estavam na plateia disseram: sim, nós autônomos talvez também devêssemos contribuir, todos ligaram para Jacarta. Aí ele disse não, então os funcionários públicos não podem contribuir. Isso não pode acontecer de jeito nenhum e eu quero me justificar mais uma vez. Então talvez os autônomos tenham que contribuir para o fundo de aposentadoria em algum momento, enquanto políticos e funcionários públicos não precisam fazer isso, porque é justo entre as gerações e isso foi o que o chanceler destacou novamente. Ou seja, a população trabalhadora vai ter que continuar arranjando esses 20 bilhões de algum lugar. No geral, sim, está arranjando por todos os lados nesse orçamento e não há uma solução, só pequenos ajustes que também são destacados pelo ministro das Finanças de que cada ministério precisa economizar 1%. Exceto, claro, o estado de bem-estar social e a indústria de armamentos. Nesses dois setores, de jeito nenhum, se pode economizar,
porque justamente eles vão receber mais dinheiro agora para manter tudo funcionando aqui. Enquanto a indústria de armamentos, como todos sabemos, produz bens mortos, ou seja, provavelmente nunca serão usados, servem apenas para dissuasão. Esse é um setor que está sendo inundado com tanto dinheiro. Aliás, esses 20 bilhões que precisariam ser economizados poderiam ser facilmente retirados da indústria de armamentos. E não teríamos mais problemas, nem mesmo com os americanos, porque ao mesmo tempo continuaríamos pagando aqueles 5% para a OTAN. Ou seja, ninguém teria problema, mas não é isso que querem. Eles simplesmente não querem economizar esses 20 bilhões na indústria de armamentos e muito menos no estado de bem-estar social, sendo que seria tão simples. Teriam que lidar com esses gastos mais altos com juros. Você tem que imaginar, este ano estão pagando cerca de 30 bilhões em despesas com juros e para 2030 já estão previstos 80 bilhões. E em 2032 é um quinto da receita que será gasto apenas e exclusivamente com juros. Não temos nenhum benefício com isso, mais uma vez. Eles usam esse dinheiro para cobrir o orçamento, enquanto continuam prejudicando cada vez mais a economia, por outro lado. E eu te pergunto diretamente, se você tiver que pagar preços ainda mais altos, inclusive em alimentos, onde você vai começar a economizar? Eu deixei bem claro, inclusive no fim de semana, se o meu tabaco passar dos 7 euros, eu paro. Eu já tentei várias vezes nos últimos dias ver se consigo parar. E os 7 euros são exatamente o limite em que eu digo. Aí eu faço o corte definitivo e acabou para mim. Para muitas pessoas por aí, isso é ainda muito, muito pior. Eles começariam a economizar na comida, principalmente na comida das crianças. E ninguém na política em Berlim pensa sobre isso. Isso também é algo que me atinge pessoalmente e me deixa triste. Eles se sentam, fazem discursos maravilhosos e, no final das contas, sim, o que resta disso? Aqui na Alemanha, só os mais pobres precisam pagar por isso. Por isso, eu acho bom que agora tenhamos conseguido um novo patrocinador principal ou que eu tenha conseguido o novo patrocinador principal com a Ultima Markets. Porque eu não tenho outra opção, além de, ao mesmo tempo em que faço esses vídeos, também construir minha empresa de IA. E em terceiro lugar, agora preciso começar a operar novamente. E sim, atualmente eu trabalho 18 horas por dia para poder proporcionar aos meus filhos aquilo que muitas famílias por aí já não conseguem mais. E então, bem, meu filho ainda é atacado de quebra, porque o papai disse a coisa errada. Esse é o Alemanha em 2026. Se continuarmos nos endividando em 200 bilhões por ano, aumentaremos 6 bilhões anuais em despesas com juros. Isso significa que já no início dos anos 30, em 2033, estaremos com cerca de 100 bilhões em despesas com juros. Há um erro nesse cálculo, e o grande erro grosseiro nesse cálculo é que as despesas aumentam. Isso significa que até 2030 já teremos ultrapassado os 100 bilhões, porque muito menos pessoas estarão trabalhando. Eu fiz um vídeo onde eu disse algo do tipo que as pessoas são apenas preguiçosas para trabalhar. Contexto: Friedrich Merz. Mas as respostas refletem exatamente o que eu também ouço por aí quando converso com pessoas normais. Nós poderíamos trabalhar mais, seria possível trabalhar mais. Mas nas nossas empresas não podemos trabalhar mais, porque em parte estamos sendo colocados em jornada reduzida, já que a situação econômica não permite mais isso. E então, sim, em 2030 estaremos pagando 100, 120, 140 bilhões em juros? Quero dizer, ainda faltam 4 anos. Vamos olhar só o que eles fizeram no primeiro ano. Se você me perguntar, acho que já estaremos em 2030 pelo menos, se esse governo conseguir se manter.
o que eu não acredito, então estaremos pelo menos em 2030 com 120 a 122 bilhões que teriam que ser pagos de alguma forma ou então teriam que ser acumuladas dívidas. Pouco provável, eu já mencionei isso, sempre é adiado, sempre deixado para depois e precisam ser tomadas grandes medidas, mas eu acho que enquanto não houver um acordo real sobre cortes, reduções de gastos, especialmente no que diz respeito a subsídios, isso não vai funcionar. Vamos pegar como exemplo uma super subvenção, os painéis fotovoltaicos na Alemanha. Atualmente, e isso vimos de novo no dia 1º de maio, percebemos que essa energia congestiona a rede. Não somos capazes de armazenar essa energia e, por exemplo, não precisamos dá-la de graça para cidadãos alemães com uma tarifa flexível. Pelo contrário, o cidadão recebe dinheiro, por exemplo, para carregar seu carro, para que não precisemos vender essa energia ainda mais cara para o exterior. Porque simplesmente não dá para desviar a eletricidade assim, do nada. E é justamente nessas subvenções que precisamos economizar urgentemente, principalmente aqueles que ainda pretendem instalar painéis fotovoltaicos nos telhados e continuar prejudicando as redes elétricas depois disso. Bom, energia eólica. Hoje mesmo estou vendo isso de novo. Está ventando aqui, mas as turbinas não estão girando. Deve ser porque é segunda-feira. Amanhã, muita coisa na indústria vai voltar a funcionar depois deste fim de semana. E quem acha que ontem, com esse vento forte e agradável aqui no norte da Alemanha, as turbinas estavam girando, também vou decepcionar essas pessoas. Elas estavam simplesmente viradas para o vento e paradas, porque ninguém pode usar essa energia no momento. Esses são subsídios que damos. Se tivéssemos usinas nucleares, ajustaríamos a produção conforme a necessidade. E sempre que tivermos pouca energia, simplesmente ligamos elas. Não, mais uma vez o SPD bloqueia isso aqui também. Eles não têm vontade de fazer esse país avançar de alguma forma. E como disse uma vez Rudy Carroll em sua música, quando é que vai ter um verão de verdade de novo? A culpa de tudo é do SPD. Não são palavras minhas, é uma citação de Rudy Carroll. Eu só achei que combinava muito bem, porque se eles não bloqueassem isso, provavelmente teríamos uma vida muito mais fácil aqui na Alemanha. Só não devemos esquecer uma coisa. O SPD é o partido que, na verdade, governou o tempo todo, enquanto a CDU só fez uma pequena pausa. E sim, agora dita para a CDU o que ela deve ou não deve fazer. E a dívida pública aqui na Alemanha atingiu níveis inimagináveis. E como eu disse, só posso te aconselhar a conseguir alguma renda e tentar sair daqui, seguindo o lema: salve-se quem puder.